Um peão sertanejo resgatou uma menina indígena faminta. Na manhã seguinte, 500 guerreiros de sua tribo se alinharam em frente à sua fazenda. O sol escaldante do sertão nordestino castigava sem piedade, enquanto o suor escorria pelo rosto enrugado de Joaquim Mendes. O chapéu de couro não era suficiente para proteger seus olhos apertados diante do que via. Centenas de guerreiros cariri, pintados para a guerra, cercando completamente sua pequena propriedade. Lanças apontadas, arcos tensionados, olhares que prometiam sangue. Não havia rota de fuga, não havia reforços chegando. Apenas o velho Joaquim, sozinho na varanda de pau a pique, com uma espingarda enferrujada nas mãos trêmulas, encarando o que parecia ser seu último amanhecer. A poeira subia em espirais alaranjadas com o movimento dos pés descalços dos guerreiros. O tilintar dos adornos de osso e sementes quebrava o silêncio opressor. O cheiro de urucum e genipapo, misturado ao suor dos corpos pintados para a guerra, chegava às narinas de Joaquim como um prenúncio da morte. O líder dos guerreiros, um homem alto com um cocar majestoso de penas vermelhas e negras, deu um passo à frente. Seus olhos negros fixaram-se nos de Joaquim com a intensidade de séculos de dor e resistência. Se você estivesse cercado por 500 guerreiros prontos para a guerra, enfrentaria seu destino com dignidade ou imploraria por misericórdia? Mas o que aconteceria nos próximos instantes marcaria para sempre as histórias do sertão brasileiro. 3 dias antes, Joaquim Mendes acordava com o canto dos galos, como fazia há 53 anos, desde que seu pai lhe ensinava a ordenhar as cabras antes mesmo que aprendesse a ler. A seca já durava 18 meses, a pior em décadas de memória. O açude estava reduzido a uma poça barrenta, onde os animais disputavam as últimas gotas. O céu, de um azul doloroso, não mostrava nenhum sinal das nuvens tão esperadas. Na pequena propriedade de Joaquim, resistiam apenas algumas cabras magras, galinhas caipiras que ciscavam desesperadas por insetos, e o velho cavalo Trovão, companheiro fiel que, como ele, recusava-se a sucumbir às adversidades. Viúvo há 12 anos, desde que Dona Maria partira com a febre que levou metade do povoado, Joaquim vivia em solitude. Os filhos haviam migrado para São Paulo anos atrás, em busca de vida melhor. Mandavam notícias raras e algumas notas quando podiam. "Para o senhor se mudar para a cidade, pai", diziam nas cartas escritas por mãos de terceiros, já que não dominavam as letras. Mas Joaquim sabia que seu lugar era ali, entre os mandacarus e a caatinga, que, mesmo ressequida, ainda era mais viva que qualquer concreto de cidade grande. As mãos calejadas preparavam o café ralo quando ouviu o tropel de Trovão, inquieto no pequeno curral. Algo perturbava o animal. Em terras como aquelas, onde o perigo podia vir de muitas formas, onças, cobras ou homens desesperados pela seca, ignorar os avisos dos animais era sentença de morte. Pegou a velha espingarda que herdara do pai e caminhou até a fonte do incômodo. Se histórias como esta tocam seu coração, considere se inscrever no canal para não perder a próxima. Foi então que a viu. Uma menina indígena, não mais que 12 anos, caída perto da cerca. O corpinho magro, quase esquelético, tremia apesar do calor impiedoso. Os pés descalços estavam em carne viva de tanto caminhar. Os cabelos negros e compridos estavam emaranhados com gravetos e espinhos da caatinga. Ela tentou se arrastar para longe quando viu Joaquim, os olhos escuros cheios de terror. "Calma, filha, não vou lhe fazer mal", disse Joaquim, baixando a arma e se aproximando devagar, como fazia com os animais assustados. A menina falou algo numa língua que ele não compreendia, provavelmente cariri, da tribo que habitava as serras distantes. Eram conhecidos por sua feroz resistência e por manterem distância dos brancos, como chamavam todos os não indígenas. Histórias de conflitos sangrentos entre fazendeiros e os cariri eram comuns nas rodas de causos do sertão. Muitos acreditavam que eles haviam sido exterminados ou empurrados para muito longe, mas Joaquim sabia que resistiam, escondidos nas serras mais inacessíveis. "Água?", perguntou, fazendo o gesto de beber. Os olhos da menina brilharam em reconhecimento. Joaquim foi até o pote de barro e trouxe um caneco com água fresca do único poço que ainda não secara.
Ela bebeu desesperadamente, derramando metade pelo queixo e peito, antes de estender o caneco vazio, implorando por mais. Joaquim a levou para dentro da casa simples. A decisão poderia lhe custar a vida. Os Cariri eram conhecidos por sua desconfiança justificada dos brancos e sua lealdade feroz aos seus. Uma criança desaparecida significaria buscas. E se encontrassem a menina com ele, as consequências seriam imprevisíveis. Mas como poderia deixá-la morrer de fome e sede? Que homem seria se virasse as costas para uma criança indefesa, independente de sua origem? Meu nome é Joaquim, disse, apontando para si mesmo. E você? Jandira, respondeu ela timidamente, pronunciando com dificuldade. Joaquim sorriu. Era um nome de mistura, como muitos no sertão, onde as culturas se entrelaçavam, apesar dos conflitos. Preparou um caldo de galinha, o mais forte que conseguiu com o pouco que tinha, e assistiu enquanto a menina devorava com voracidade. Depois de comer, ela adormeceu instantaneamente na velha rede de algodão. Enquanto a observava dormir, Joaquim sentiu um aperto no peito. Por que a menina estaria sozinha, tão longe de sua aldeia? Estaria perdida? Ou algo pior havia acontecido aos seus? Na manhã seguinte, Sebastião Cordeiro, dono da maior fazenda da região, passou pela propriedade de Joaquim com 2 capangas armados. Vinham em busca de um animal perdido, mas seus olhos rapidamente notaram a presença da menina indígena. "O que essa selvagem está fazendo na sua casa, Joaquim?" perguntou o Cordeiro, o desprezo evidente na voz. "É só uma criança que encontrei quase morta de fome e sede. Estou cuidando dela até que recupere as forças." Cordeiro desmontou do cavalo imponente, aproximando-se ameaçadoramente. Os 2 capangas o seguiram como sombras. "Você perdeu o juízo, velho. Esses Cariri são traiçoeiros. Ela provavelmente foi enviada como isca. Logo teremos uma invasão desses selvagens nas nossas terras." "É apenas uma criança, Cordeiro." "Uma criança Cariri?" Cuspi as palavras. "O mesmo povo que atacou a fazenda dos Menezes ano passado. Mataram 3 homens e levaram o gado. Você está colocando todos em risco por causa do seu coração mole. Não vou abandonar uma criança para morrer no mato." "Então você escolheu o lado deles contra os seus." "Não escolhi lado nenhum. Escolhi não deixar uma inocente morrer." "Você defenderia Joaquim neste momento? Ou ficaria em silêncio para proteger a si mesmo?" Cordeiro se aproximou ainda mais, o hálito de cachaça e fumo invadindo o espaço de Joaquim. "Entregue essa índia para nós. Vamos cuidar dela adequadamente." O olhar nos olhos do fazendeiro revelou a Joaquim exatamente o que significava cuidar adequadamente. Não era a primeira vez que histórias sobre o tratamento que Cordeiro dava aos indígenas capturados em suas terras circulavam no povoado. Mulheres e crianças desapareciam. Homens eram encontrados enforcados em árvores como exemplo. "Ela está sob minha proteção, Cordeiro. Saia da minha propriedade." O fazendeiro riu, um som sem humor. "Você vai se arrepender disso, Joaquim. Quando os selvagens vierem cortar sua garganta durante a noite, lembre-se que eu avisei." Antes de partir, Cordeiro virou-se uma última vez. "Vou avisar ao delegado sobre seu hóspede. Veremos o que a lei tem a dizer sobre abrigar selvagens." Após a partida de Cordeiro, Joaquim notou que Jandira estava escondida, tremendo, observando tudo de um canto da casa. "Cariri, perigo!" ela disse em português quebrado, apontando para a direção por onde Cordeiro havia partido. "Você entende o que dizemos?" perguntou Joaquim, surpreso. Ela assentiu levemente. "Pouco. Aprendi com missionário." Através de gestos e das poucas palavras que compartilhavam, Joaquim compreendeu que Jandira havia se separado de sua tribo durante uma forte tempestade nas serras. Perdida, vagou por dias até desmaiar perto da propriedade dele. Seu povo, liderado pelo guerreiro Ubiratã, seu tio, certamente a estaria procurando. Joaquim passou o resto do dia inquieto. Cordeiro não fazia ameaças vazias. O delegado da região era seu compadre e, como muitos, considerava os Cariri como obstáculos ao progresso. Além disso, se o povo de Jandira estivesse realmente à sua procura, poderiam interpretar sua presença ali como um sequestro. De qualquer lado que olhasse, o perigo era real. Ao anoitecer, Joaquim ouviu o som de cavalos se aproximando.
Por um momento, pensou que fosse Cordeiro retornando com reforços. Mas quando chegou à porta, viu o jovem Antônio, filho de um dos pequenos sitiantes da região, desmontando apressadamente. Seu Joaquim, o delegado está reunindo homens no povoado. Cordeiro disse a ele que o senhor está escondendo índios que atacaram a fazenda dele. Isso é mentira, Antônio. É apenas uma menina perdida e faminta. Eu sei, seu Joaquim. Por isso vim avisar. Eles estão armados e falando em dar um exemplo. Joaquim sentiu o peso dos seus anos nas costas cansadas. Pegar a estrada com Jandira seria perigoso. Ficar e enfrentar os homens de Cordeiro e o delegado, possivelmente fatal. Quanto tempo temos? Amanhecer, no máximo. Estão esperando mais homens de outras fazendas. Antônio hesitou antes de continuar. Tem mais uma coisa. Viram índios nas serras. Muitos. Dizem que estão se movendo nessa direção. O jovem partiu rapidamente, temendo ser descoberto. Joaquim voltou para dentro da casa, onde Jandira o observava com olhos atentos. Precisamos sair daqui antes do amanhecer, disse Joaquim, mais para si mesmo que para ela. Mas quando começou a reunir alguns pertences, Jandira segurou seu braço. Não, o Biratã vir. Esperar. Seu povo está vindo? Como você sabe? Ela apontou para uma pequena marca no próprio pulso. Uma cicatriz circular que Joaquim não havia notado antes. Sangue de chefe. Ele sentir. Ele vir. A noite caiu sobre o sertão como um manto pesado de estrelas. Joaquim manteve-se vigilante, a espingarda carregada ao lado, ouvindo cada ruído da caatinga. Jandira dormia na rede, aparentemente em paz, confiante na chegada dos seus. O velho sertanejo invejou aquela certeza. Se você estivesse preso dentro destas paredes, se renderia ou lutaria até o fim? Antes do primeiro canto do galo, Joaquim ouviu um som diferente. Não eram os cascos dos cavalos do delegado e seus homens. Era algo mais sutil, quase imperceptível. Pés descalços movendo-se com a destreza de quem nasceu na caatinga, de quem conhecia cada pedra e cada arbusto espinhoso como extensões do próprio corpo. Acordou Jandira com cuidado, colocando a mão sobre sua boca para que não fizesse barulho. Ela despertou instantaneamente, alerta como um animal selvagem. Quando Joaquim apontou para fora, ela sorriu. Cariri, sussurrou, com orgulho evidente na voz. Um assobio baixo, semelhante ao de um pássaro noturno, soou próximo à janela. Jandira respondeu com um som similar. Segundos depois, um homem alto e forte materializou-se na porta, que Joaquim nem percebera ter sido aberta. Era jovem, talvez 30 anos, com o corpo coberto de pinturas rituais e o rosto marcado por cicatrizes de batalha. Meu primo, explicou Jandira, apontando para o guerreiro. O homem não demonstrou nenhuma emoção ao ver Joaquim, apenas fez um gesto rápido para Jandira, que respondeu em sua língua materna. Uma conversa breve e intensa seguiu-se. Joaquim permaneceu imóvel, compreendendo que seu destino estava sendo decidido naquele diálogo incompreensível. Finalmente, o guerreiro se virou para Joaquim. Em um português surpreendentemente claro, disse: "O Biratã espera você. Vem." "O Biratã? O chefe de vocês?" O homem assentiu brevemente. "Homens maus vir ao amanhecer. Muitos, com armas. Você vem agora." Joaquim hesitou. Ir com guerreiros Cariri para um encontro com seu chefe poderia significar morte certa. Mas ficar significaria enfrentar Cordeiro, o delegado e seus homens, igualmente fatal. Joaquim bom, interveio Jandira, segurando sua mão com confiança. O Biratã justo. O velho sertanejo respirou fundo. Toda sua vida fora guiada por um código simples. Fazer o que era certo, independente das consequências. Havia resgatado Jandira porque era o certo a fazer. Agora, enfrentaria o que viesse. "Vamos", disse, pegando apenas seu chapéu de couro e o medalhão de São Francisco que pertencera à sua falecida esposa. Sob o manto da madrugada estrelada, Joaquim foi conduzido por trilhas invisíveis através da caatinga. Dezenas de guerreiros Cariri materializavam-se e desapareciam ao seu redor como espíritos, movendo-se em silêncio absoluto. Jandira caminhava ao seu lado, ocasionalmente segurando sua mão quando o caminho ficava mais difícil para os joelhos cansados do velho. Após quase 2 horas de caminhada, chegaram a um ponto alto da serra. Ali, sob a luz prateada da lua minguante, dezenas de fogueiras revelavam um acampamento temporário dos Cariri.
Mulheres, crianças e guerreiros, centenas deles, observaram em silêncio a chegada do estranho de pele clara. No centro do acampamento, sentado sobre uma pedra plana, estava Ubiratã. Mesmo sem nenhuma apresentação, Joaquim o reconheceria como líder. Não apenas pelo cocar imponente ou pelos adornos que carregava, mas pela aura de autoridade natural que emanava dele. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam avaliar a alma de Joaquim. Você alimentou Jandira, deu água, protegeu dos homens maus, disse Ubiratã em português claro, embora carregado de sotaque. Qualquer homem decente faria o mesmo, respondeu Joaquim. Ubiratã inclinou levemente a cabeça, estudando o velho sertanejo. Não, homem branco não ajuda Cariri. Homem branco mata, rouba a terra, queima a aldeia. Nem todos são assim. Você é diferente? Sou apenas um homem velho que não conseguiu virar as costas para uma criança faminta. Ubiratã fez um gesto e Jandira aproximou-se, falando rapidamente na língua dos Cariri. O líder indígena ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Joaquim. Homens maus vêm para sua casa ao amanhecer, muitos, com armas de fogo. Sim, o fazendeiro Cordeiro e o delegado vêm para levar Jandira e me punir por ajudá-la. Por que você não entregou Jandira para eles? Salvaria sua vida. Joaquim sentiu o peso da pergunta. Era mais do que uma simples interrogação. Era um teste. A bondade pode me custar a vida, mas a crueldade já teria matado minha alma. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento. Ubiratã manteve-se em silêncio por longos instantes, como se pesasse não apenas as palavras, mas a verdade por trás delas. Finalmente, o líder Cariri levantou-se. Era quase uma cabeça mais alta que Joaquim. Ao amanhecer, homens maus chegarão à sua casa. Não encontrarão você, não encontrarão Jandira. O que acontecerá então? Ubiratã sorriu pela primeira vez. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Eles encontrarão Cariri. Uma inquietação percorreu Joaquim. Estava ele condenando o Cordeiro e os outros à morte? Ubiratã, eu não quero que haja mais sangue derramado por minha causa. O líder indígena ergueu a mão, silenciando-o. Não por sua causa, por causa deles. Por gerações de sangue Cariri derramado. Por terras roubadas. Por crianças mortas. Por florestas queimadas. Joaquim compreendeu que estava diante de algo muito maior que sua pequena decisão de ajudar uma menina. Era o culminar de décadas, talvez séculos de injustiças. O que você faria se 500 guerreiros cercassem os homens maus? Perguntou Ubiratã subitamente. A pergunta pegou Joaquim de surpresa. Eu não sei. Você mataria todos? Não, isso só traria mais ódio, mais vingança. Ubiratã assentiu lentamente. Sábio como ancião Cariri. Vem, descansa. Amanhã você vê. Ao amanhecer, Joaquim foi acordado por Jandira. A menina parecia diferente. Não mais a criança assustada e faminta, mas uma jovem guerreira orgulhosa, com o rosto pintado nas cores de sua tribo. Vamos, disse ela. Para a surpresa de Joaquim, retornaram pelo mesmo caminho da noite anterior, em direção à sua pequena propriedade. Mas não estavam sozinhos. Centenas de guerreiros Cariri os acompanhavam em silêncio absoluto, movendo-se como sombras pela caatinga. Quando chegaram a uma elevação que permitia ver a propriedade de Joaquim, o sol já despontava no horizonte. Na estrada poeirenta, um grupo de aproximadamente 20 homens armados se aproximava a cavalo. Cordeiro e o delegado lideravam o grupo. Ubiratã fez um gesto e, como por mágica, 500 guerreiros Cariri emergiram da caatinga, cercando completamente a casa e os cavaleiros que se aproximavam. Foi uma aparição tão súbita e silenciosa que os homens de Cordeiro sequer tiveram tempo de sacar suas armas. O delegado e seus homens estacaram, claramente aterrorizados pela visão de centenas de guerreiros armados com arcos, lanças e bordunas. Alguns dos capangas já puxavam as rédeas, prontos para fugir. "Espera!", ordenou Ubiratã a Joaquim, antes de descer sozinho até onde os homens estavam paralisados de medo. O líder Cariri caminhou até ficar frente a frente com Cordeiro e o delegado.
Embora Joaquim estivesse distante demais para ouvir as palavras, podia ver os rostos pálidos dos dois homens. Após alguns minutos, o Biratã fez um gesto e 2 guerreiros trouxeram um pequeno baú que foi depositado aos pés dos cavaleiros. O delegado desmontou, claramente tremendo, e abriu o baú. Joaquim viu o choque nos rostos dos homens. O delegado virou-se para Cordeiro, gritando algo que fez o fazendeiro recuar. Uma discussão acalorada seguiu-se. Finalmente, para espanto de Joaquim, o delegado sacou sua arma e apontou-a não para os Cariri, mas para Cordeiro. "O que está acontecendo?" perguntou Joaquim a Jandira. "Justiça", respondeu ela simplesmente. O Biratã retornou à elevação onde Joaquim esperava. "Cordeiro matou muitos Cariri, escondeu o ouro e culpou meu povo por ataques que ele mesmo ordenou, para tomar mais terras. E o que havia no baú? Provas, papéis, dinheiro marcado. E isto?" O Biratã mostrou um medalhão idêntico ao de São Francisco que Joaquim carregava. "De onde veio isso?" perguntou o sertanejo, confuso. "Da esposa do delegado. Cordeiro matou para fazer parecer ataque Cariri." Abaixo, o delegado algemava Cordeiro, que se debatia furiosamente. Os outros homens, agora compreendendo a situação, observavam em silêncio chocado. "Você sabia disso todo o tempo? Por isso trouxe todos esses guerreiros?" O Biratã sorriu. "Não, trouxe guerreiros para proteger homem que salvou filha de Ubiratã." Joaquim olhou para Jandira, que sorria ao lado do líder Cariri. "Jandira é sua filha?" "Sim, perdida há muitas luas, dada como morta. Até você, alimentar, proteger." Joaquim sentiu o peso da revelação. Não era apenas uma criança qualquer que havia resgatado, mas a filha do líder de uma das tribos mais poderosas e temidas do sertão. "E o baú com as provas?" Cariri observa tudo, vê tudo, espera momento certo para a justiça. Enquanto o sol subia no céu do sertão, Joaquim Mendes permaneceu ao lado de Ubiratã, observando os homens de Cordeiro se dispersarem e o delegado levar o fazendeiro preso. Os guerreiros Cariri mantinham sua posição, garantindo que ninguém tentasse nada contra seu líder ou o velho sertanejo que havia se arriscado para salvar uma de suas crianças. Uma semana depois, Joaquim retornou à sua pequena propriedade, mas não estava sozinho. Guerreiros Cariri o ajudaram a reconstruir a casa, expandir o curral e cavar um poço mais profundo que garantiria água mesmo nos períodos de seca mais severa. Jandira o visitava regularmente, trazendo presentes e histórias de sua aldeia. O incidente transformou completamente as relações entre os Cariri e os habitantes da região. Com Cordeiro preso e a verdade sobre suas manipulações revelada, um acordo de paz foi estabelecido. As terras ancestrais da tribo foram reconhecidas e começou-se um lento processo de reconciliação. Nas noites de lua cheia, ao redor das fogueiras Cariri ou nas varandas das fazendas, contava-se a história do velho Joaquim, que, com um simples ato de compaixão, mudou o destino de 2 povos. Seu nome passou a ser sinônimo de coragem e sabedoria entre os Cariri. Pensar como Joaquim tornou-se uma expressão que significava escolher o caminho da paz e da justiça, mesmo quando seria mais fácil virar as costas. E quando Joaquim finalmente partiu deste mundo, anos mais tarde, foi enterrado com honras na fronteira entre suas terras e o território Cariri, um símbolo eterno da ponte que um único ato de bondade pode construir entre mundos aparentemente irreconciliáveis. Você teria arriscado tudo por uma criança desconhecida, mesmo sabendo das consequências que poderiam vir? Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão emocionante que você nunca esquecerá.